noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Teremos nesta noite conosco como palestrante a nossa companheira Mariusa Carmo, que traz para nós o assunto Parábola do Festim de Bodas. Agradecemos a nossa irmã, mais uma vez, aceitando o nosso convite, a nossa solicitação, e vem trazer aí o seu entendimento dessas lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós temos vivido momentos conturbados, difíceis, tratamos desses assuntos nas nossas reuniões virtuais junto aos trabalhadores da casa, mas eu gostaria que todos ficassem sabendo que nas nossas reuniões virtuais, como elas não estão acontecendo na nossa casa espírita de maneira presencial, nós sempre lembramos de todos, oramos por todos aqueles trabalhadores que ali frequentavam a nossa casa e que com certeza vão voltar quando nós reabri-la, Também oramos por aqueles frequentadores que sempre estiveram conosco. Oramos por aqueles pedidos que são feitos para nós. Oramos também para aqueles irmãos que já deixaram o corpo físico, que já desencarnaram. Enfim, oramos por toda a humanidade, oramos pelos homens que estão nas lideranças dos países, oramos pelas nossas famílias, oramos pelos amigos, pelos conhecidos. É assim que a doutrina espírita nos ensinou. E é assim que a gente tem tentado fazer, trazendo lá do fundo da nossa alma, do nosso coração, essa postura, esse movimento. E a gente tem feito isso, e nas noites de segunda-feira, nesses encontros virtuais, nós também não deixamos de fazê-lo e convidamos a todos para que continuem a fazer, até porque é a única ferramenta ainda possível que universalmente nós podemos utilizá-la em benefício do nosso planeta. Então vamos agora nos preparar para dar início à reunião da noite, sempre lembrando que temos aí a mensagem da semana, a palestra, temos também no final um momento muito importante. É um momento em que nós mentalmente podemos nos unir, fazer essa união de pensamentos, somando forças e desejos iguais e positivos, que esses desejos possam atingir os nossos objetivos, que é auxiliar aqueles que precisam. Então a gente faz as vibrações, a gente faz o passe à distância e a gente também pede para que as pessoas coloquem aí um copo d'água, uma garrafinha d'água, para que ela possa ser fluidificada e possa ser tomada ao longo da semana. Isso tudo é possível. Foi isso que a doutrina espírita nos ensinou e é isso que nos faz, que nos move a continuarmos, mesmo que virtualmente, orando, querendo o bem de tudo e de todos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, rogando nesse momento a proteção, o auxílio e a presença amiga entre nós, dos espíritos do bem, dos benfeitores do mundo maior, para que possamos criar em torno de nós, refrigerando a nossa aura espiritual, aliviando as nossas mentes dos pesos que carregamos no nosso dia a dia, para que estejamos então
abertos para podermos aproveitar ao máximo as lições da noite. Senhor Jesus, oramos também, Senhor, e pedimos por todos aqueles que necessitam de luz, de força, de amparo, iluminando, Senhor, a casa, o lar de cada um desses irmãos. Que possamos extravasar essas energias boas que se fazem em torno de nós agora nesse momento e elas possam alcançar o maior número de pessoas dos dois lados da vida, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Sabedores que somos, Senhor, da Sua presença em nossas vidas, da presença dos amigos espirituais junto conosco na nossa trajetória aqui na Terra. Nós te pedimos que esteja sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. André Luiz. Olá, meus irmãos, que a doce paz de Jesus nos envolva, nos acolha, nos ampare. É com grande alegria que mais uma vez estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do festim de núpcias. Como nós sabemos que a parábola foi um método empregado por Jesus em seu discurso, pelo meio do qual as verdades morais ou religiosas são ilustradas pela analogia, pela semelhança com os fatos comuns do dia a dia, e assim facilitar o entendimento do povo da época. E essa parábola, ela nos transmite ensinamentos necessários ao nosso processo evolutivo para ascender às esferas superiores, que é o nosso objetivo. Então, nós vamos tentar agora compreender melhor o que o Cristo vem nos dizer. Eu vou fazer a leitura do item 1 da parábola, e aí nós vamos discutir um pouquinho, discorrer sobre o assunto para melhorar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias, mas eles não se preocuparam e se foram. Foi feito o convite, mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então disse a seus servidores:
o festim de núpcias está todo preparado. Mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse a seus servos: Atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 22. Né? Então vamos lá. Quando a gente lê e entende literalmente o que está escrito, nos assusta. Porque não parece ser algo, né, que Jesus teria nos apresentado um rei colérico, né, vingativo, que manda matar aqueles que não aceitam seu convite. Mas vamos lá. Nessa parábola, o festim das bodas, ele simboliza o reino dos céus. Né? Isto é, ele simboliza o estado de plenitude alcançado mediante nossa marcha ascensional, regida sempre pela lei divina do progresso rumo à luz. Né? Então, na realidade, o reino dos céus, ele é essa nossa plenitude espiritual, que nós alcançamos seguindo, né, e sendo sempre regidos pela lei do progresso rumo à nossa luz, que é o que nós esperamos, é o que nós buscamos, né? Então, o reino dos céus, ele representa o estado evolutivo superior do espírito. É esse momento onde nós conseguimos ascender, né, melhorar, evoluir enquanto espíritos. As bodas, elas indicam união, aliança. O rei é Deus, nosso Pai Criador. E o festim, ele ocorre porque Deus, né, representado como rei nesse caso, decide comemorar as núpcias de seu filho, Jesus, com a humanidade. Né? É a união de Jesus com a humanidade. O simbolismo das núpcias é muito profundo, né, nesse sentido, reportando ao encontro do ego, né, com o eu crístico. Né? Ou seja, é o nosso encontro verdadeiro, deixando o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, para encontrar dentro de nós o nosso eu verdadeiro, que é o Cristo, que vive também em nós. É o encontro do homem com Cristo e da alma com Deus. Então, nós precisamos estar mais elevados espiritualmente e preparados para esse encontro, né? Então, o filho, para quem as bodas são preparadas, é Jesus. Deus preparou todo esse festim para trazer à humanidade, né, essa união da humanidade com Cristo. Os servos são os enviados do Criador, os profetas, os guardiões planetários, né, que tivemos tantos, né, desde a época de Moisés, passando por tantos outros, e até hoje nós temos alguns servos assim. Nós podemos ter o exemplo do próprio Chico Xavier, um servo fiel a Deus, aos seus mandamentos, né, às suas leis, e quantas vezes foi injustiçado, quantas vezes foi perseguido, não tanto na esfera física como houve antigamente no tempo de Moisés, no tempo dos apóstolos, né, mas que foi moralmente atingido, mas nunca enfraqueceu, nunca desistiu e sempre seguiu firme no seu propósito de servir ao Pai. Então, para comemorar esse enlace matrimonial, né, de Jesus comunidade, o rei, que é Deus, pede que seus servos chamem os convidados. Então, os servos são os profetas que vêm trazer a boa nova, né, da vida do Cristo, da alegria de ser o servo fiel, né, das leis divinas. Então, são classificados como servos todos aqueles que fielmente fazem a vontade de Deus. Outros servos são guardiões de outra categoria, mais aptos a lidar com diferentes diversidades culturais, né? E aqui é um processo análogo ao ocorrido com o apóstolo Paulo, né, na execução da sua missão junto aos gentios.
Era necessário, para a continuidade de divulgação da palavra de Deus, né, do Cristo, do Evangelho, alguém que tivesse um preparo intelectual, um preparo cultural muito elevado, para que se fizesse ouvir pelos outros, né, pelos gentios e tantos outros povos. É óbvio que Jesus tinha tantos apóstolos quanto João, Tiago, né, e tantos outros, mas naquele momento, e para o tipo de trabalho, que era a divulgação do evangelho entre povos estranhos, né, necessitava ser uma pessoa com um nível de conhecimento que o próprio Saulo tinha. Assim, Jesus vem até Saulo e ele, passando pela sua reforma íntima, aceita o Cristo e transforma-se em Paulo, o maior defensor e divulgador do evangelho do Cristo no mundo, né? Então, é uma diferenciação dos servos que ele envia, né? Muitos são os convidados a participar das núpcias. Historicamente, os primeiros convidados, né, podem ser entendidos como os hebreus, pois foram os primeiros a acreditarem em Deus único, né? Então, foi o primeiro que tiveram essa boa nova do Deus único, vamos dizer assim, foram os hebreus, né? Vindo por Moisés, que os apresentou aos mandamentos de Deus, né? E esse Deus único como pai que vem colher os seus filhos, ensinar os seus filhos o caminho da elevação, né? Então, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, uma alusão aos hebreus, né? Que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei, né? Então, os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortados a seguir o caminho da verdade, né? Da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram massacrados como servidores da parábola, né? O próprio Moisés veio, né? Libertou os hebreus da escravidão do Egito, mas enfrentou muitas dificuldades para manter aquele povo fiel aos mandamentos de Deus, não é? Então, eles foram os primeiros chamados. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos da época eram idólatras e politeístas, né? Então, a ideia de um Deus único, até então, só era aceita pelos hebreus. E eles foram, portanto, os primeiros a praticar, né, publicamente o monoteísmo. Então, foi o primeiro povo que realmente aceitou o Deus único. E isso publicamente. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro por Moisés e depois por Jesus, né? Porque Moisés veio para libertar os hebreus, trazer as leis de Deus, e depois Jesus veio entre os hebreus, né? Entre os judeus. Se apresenta na Judeia. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, né? Mas os judeus, apesar de eles terem repelido a idolatria, né, o politeísmo, eles haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores, né? Eles acabaram deixando meio que de lado aqueles mandamentos do Pai. Os judeus tinham a crença de que sua nação ela deveria dominar todas as outras, posto que Deus havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra. Então, um erro de interpretação da promessa do Pai, né? Mas por terem compreendido errado o sentido dessa promessa, acreditavam numa dominação efetiva e material. Acreditava que a nação dos judeus, eles deveriam dominar todas as outras pela força, né? Pela guerra, eles teriam ser superiores, materialmente falando, com relação aos outros. E, na realidade, não era isso, né? Era a luz da palavra do Cristo que eles deveriam divulgar e emantar todo mundo com isso. Então, o mal chegava ao auge na época. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas.
né? A incredulidade mesmo, ela havia penetrado até no santuário, né? Tanto que quando Jesus vem, a passagem de Jesus, acho que a única passagem que Jesus se mostra bravo, né? Nervoso, é quando ele vai ao santuário e lá ele perde a paciência mesmo, né? Que eles estavam fazendo comércio na casa onde deveria ser pregada a palavra de Deus. Então, foi então que Jesus apareceu enviado para lembrar aquele povo a observância da lei de Deus e abrir os olhos, os novos horizontes, né, da vida futura. Convidados dos primeiros da fé universal, né, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da iniciativa. Então, assim, eles perderam a oportunidade com Moisés e acabaram perdendo a oportunidade também com o próprio Cristo, porque nele não creram. Entretanto, esses convites continuam sendo feitos a todo momento e a toda a humanidade, né? Então, quantas vezes nós recebemos um convite para participar de uma palestra, para participar de um estudo, de um trabalho assistencial, né, da ajuda humanitária, e nós nos recusamos por não acreditar, nós nos recusamos por não ter tempo, por não ter condição financeira, por isso, por aquilo. São várias as nossas recusas, né? E as recusas, as bodas são feitas por espíritos ainda fortemente ligados a uma vida puramente material, né? São os meus campos, são os meus negócios, são as minhas coisas, são isso, são aquilo, e que, na verdade, nós deveríamos já ter abandonado há muito, mas continua existindo, né? E acabamos sendo espíritos que desconhecemos momentaneamente a existência de Deus e do seu banquete, do seu festim. Perdemos a oportunidade ainda até hoje, muitos de nós, né? E aí nós vamos falar das iguarias do banquete, que indicam as lições do Evangelho. Então, o banquete que Jesus vem dizer, né, nessa parábola, onde fala, fiz matar todos os meus bois, né? Tudo aquilo que eu colhi, eu fiz, o melhor foi servido no banquete dessa núpcia, desse festim. Na realidade, o banquete oferecido a nós é o próprio Evangelho. São as lições, as palavras do Pai, né, que Ele nos traz, nos oferece, nos oferta a cada dia e que nós ignoramos, deixamos de lado por várias e várias outras situações que para nós no momento são mais importantes. Tal qual aconteceu fora, né, naquela época ainda, né? Então as iguarias materiais, elas satisfazem e fortalecem o corpo. E de forma muito mais profunda, as iguarias espirituais, elas mantêm, vivificam, purificam o nosso espírito. E aí nós temos que parar um pouquinho, pensar e analisar onde é que nós estamos depositando a nossa fé e o que é que nós estamos fazendo com essas iguarias que Deus nos oferta, né? Aí nós vamos, o campo e o negócio, que também aparece, né, na recusa como sendo desculpa dos convidados, são os interesses imediatos nossos, de cada indivíduo, né? Os convidados se excusam com os cuidados a dar ao seu campo, aos seus negócios. Isso são símbolos que representam as pessoas do mundo. Nós, que absorvidas, que nós estamos pelas coisas terrestres, nos tornamos indiferentes às coisas celestes, né? Então, essa indiferença, hoje, nesse momento de transição planetária, nesse momento de pandemia, onde nós encontramos tanto sofrimento, tanta dor, nós acabamos por coisificar as pessoas, por normatizar situações que, na realidade, deveriam nos tocar muito mais, nos trazer a compaixão, nos fazer buscar e lutar por algo melhor, né, para ajudar ao próximo. E muitas vezes, olha, foram tantas mil mortes no dia, todo mundo vai morrer mesmo um dia. Mas não é assim. O ensinamento do Pai não nos traz essa frieza, essa indiferença, né? E isso, a humanidade continua muito envolvida com as questões materiais nesse momento atual. E isso já deveria ter passado, não é? Há quantos séculos Deus vem nos apresentando, né, nos fazendo o convite, nos chamando para o seu festim, e nós, de uma forma ou de outra, estamos recusando, estamos deixando de lado. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a veste nupcial. Ela, na realidade,
ela representa a sinceridade espiritual, o desprendimento das coisas materiais, né, das condições necessárias para fazer aliança com Jesus. Essa é uma condição, é o nosso desprendimento, é a nossa luta contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, é a nossa tentativa de melhoria, né, pessoal, espiritual, de burilamento das nossas imperfeições. Isso é a nossa veste. Pelo menos a tentativa, né, para que a gente possa ter a possibilidade de participar desse banquete. Então, se faz necessário que para se participar desse banquete junto ao Cristo, junto a Deus, que nós tenhamos essa túnica nupcial. Ou pelo menos a intenção de tê-la, né, de melhorar espiritualmente, né, tornarmos dignos de trajá-la, né, aquele que conseguiu desenvolver virtudes como a pureza, a mansuetude e bondade, né, a humildade, a caridade, que são coisas que caracterizam o verdadeiro cristão. Então essa é realmente a nossa veste, né? Isso quer dizer que aquele que está sem a túnica, ele deve buscar seu aprimoramento íntimo. Não é dizer, não, já que eu não tenho, eu não sou assim. Não, nós precisamos buscar esse aprimoramento. Para que a gente, em algum tempo, a gente chegue a ter, ser digno, né, de estar na presença do Pai e de Jesus nesse banquete, nesse festim, né? Aí nós vamos ver trevas e ranger de dentes. São simbolismos que indicam as reencarnações difíceis, né? É quando fala assim, não jogue nas trevas exteriores, né, onde haverá prantos e ranger de dentes, é como se estivesse castigando, né? Na realidade não é castigo, é justiça, né? São aqueles momentos em que passamos pelas reencarnações difíceis, pelos problemas que acontecem em nossas vidas, que muitas vezes falam, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Bom, não é da vontade do Pai, mas é permitido por Ele para que a gente aprenda, né? Para que a gente siga as trilhas normais, corretas, dentro das leis divinas, né? Então, são essas reencarnações difíceis que são decorrentes das más escolhas feitas por nós, reencarnados, né? Então, são marcas dolorosas, né? Provações difíceis que nós passamos, que não são, mais uma vez, desejadas pelo Pai, mas escolhas nossas, a partir do momento do nosso livre-arbítrio, nós optamos por não aceitar o convite, vamos dizer assim. Então, as expressões, lançar as trevas exteriores e choro e ranger de dentes, podem ser interpretadas também como as aparentes torturas morais na erraticidade. Que o próprio espírito, ao chegar com a morte do corpo, a ascensão do espírito ao mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, é o reconhecimento do tempo perdido, das oportunidades jogadas fora. E aí e eu penso nisso, reflito sobre isso, de pensar, não, eu vou chegar lá, eu vou olhar para trás e falar, Senhor, como eu joguei meu tempo fora, por que eu não aproveitei tal oportunidade? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa pelo menos tentar fazer as coisas diferentes, para que quando a gente chegar lá, falar, não, eu tentei. Não consegui, mas eu tentei. Eu acho que isso, pelo menos para mim, serviria como consolo, né? Então, o sofrimento na futura reencarnação, que atuam como instrumentos didáticos de aprimoramento espiritual. Nós estamos num mundo escola, onde nós precisamos aprender, né? Então, é um momento, essa reencarnação é um momento que atua como instrumento didático, educacional, né? Para que a gente venha aprender aquilo que a gente não aprendeu anteriormente, mas nós precisamos aprender para que a gente evolua, né? Na parábola, a figura do rei, encolerizado, bravo, ele não coaduna, né, com a ideia de Deus soberanamente justo e bom que Jesus nos apresentou, né? Deus, na verdade, ele não se encoleriza porque não se ofende com as nossas mazelas. Ele nos compreende, ele nos conhece, nos sonda até onde nós não percebemos, né? E ele não se ofende conosco, ele nos espera pacientemente, né? Assim, as cóleras atreladas às tropas de exércitos, que também é falado, né, na parábola, onde ele vai lá, ele
extermina as pessoas, queima as casas, elas simbolizam os efeitos da lei de causa e efeito. Porque, na realidade, tudo aquilo que vai me acontecer, ela só vai me acontecer a partir daquilo que eu mesmo provoquei. Então, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, na realidade. Não é a cólera, não é a maldade, não é a vingança de Deus para comigo, nem para com ninguém. Então, isso, a lei de causa e efeito, ela pode trazer graves consequências para o espírito, quando este age em discordância com as leis divinas. Tudo isso que nós passamos, nós somos vítimas não de Deus, mas da nossa intolerância, da nossa rebeldia. E é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos refletir para que a gente possa mudar a postura, Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos esclarece que as provas e expiações, elas contribuem para o aperfeiçoamento necessário do espírito. Então, a doutrina ela nos explica todo esse processo. E a gente para de ver essas situações difíceis como castigo e assumir a nossa responsabilidade mediante a tudo que nos acontece, Com isso, de aprimoramento em aprimoramento, de reencarnação em reencarnação, o homem velho vai cedendo lugar ao homem novo. Que é isso que a gente quer, é isso que Deus espera de nós. Mais consciente, pleno de seu papel como co-criador na obra divina. Co-criador, sim, porque o próprio Jesus nos disse, vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. E ele ainda completa, já vou tenho dito e não credes. Então, quer dizer, o próprio Jesus, ele acredita em nós. Nós é que não acreditamos em nós mesmos. Da nossa capacidade para o bem, para a mudança, para a melhoria, Então, como legado divino, todo ser humano, ele tem direito à felicidade. Faz necessário, porém, que a gente trabalhe para conquistar o estado de bem-aventurança, aproveitando com sabedoria as bênçãos divinas que nos chegam cotidianamente, os convites para os festins que nos chegam diariamente e nós desprezamos. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. Então, o homem, ele foi criado para ser feliz. Mas não se trata de uma concessão divina, pura e simples. Não, isso não é concessão, isso é mérito. É a aquisição que resulta do esforço individual e coletivo de ascender, a planos mais elevados da vida. Então, nós precisamos passar em compreender esse processo, que é uma questão de mérito. Eu mereci, eu busquei, eu melhorei e as coisas vão evoluindo naturalmente. Esses convidados para as núpcias, eles detinham condições propícias, para difundir e viver a mensagem do Evangelho, em razão dos seus aprendizados e experiências. Mas eles optaram, Eles, desatentos quanto à importância do convite, apegados às coisas que para eles naquele momento eram ideais e eram mais importantes, se mostraram presos a interesses imediatistas, e recusaram participação no banquete. E os convidados do segundo grupo, que ele chama, que é o que ele fala, vai, busque nas encruzilhadas, nas ruas, não possuíam possivelmente a experiência do grupo anterior, dos primeiros a serem convidados, Mas eles revelavam propensão para o bem, que devido à educação, observação e capacidade de exercitar os bons exemplos, poderiam se unir ao Cristo pela vivência do Evangelho. Não era só boa vontade, é o esforço e a vontade, As condições, para alcançar o reino dos céus não se restringem ao convite. Você tem que estar preparado também, de alguma forma, ou minimamente preparado. O convite é apenas uma oportunidade que surge, aparentemente como se fosse obra do acaso, mas a gente sabe que na obra de Deus não existe acaso, ou existe providência divina. Então, o convidado deste grupo, ele deve mostrar que possuía algo mais que um simples boa vontade. Firmeza e retidão de caráter, humildade, espírito de sacrifício, bondade, amor ao próximo, etc. Caridade, tais aspectos que simbolizam o traje nupcial. Então, os segundos convidados, eles não estavam tão bem preparados como os outros, e nesse caso, análogos, fazendo uma analogia entre os hebreus, que foram os primeiros que receberam
as leis de Deus, né? E o admitiram como Deus único. E os gentios, onde Paulo foi pregar, os gentios estavam muito menos preparados do que os hebreus. No entanto, eles tinham não só a boa vontade, mas a humildade, retidão de caráter e vontade de fazer algo diferente e melhor, né? Então, esses espíritos, eles aprendem com esforço, perseverança e humildade por pôr em prática a lei de amor, justiça e caridade. E assim eles ascendem ao reino dos céus, vamos dizer assim, né? Eles compreendem que a vivência do amor e da caridade, a pessoa segue esses princípios de benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, que realmente é muito difícil, mas que nós precisamos treinar, nós precisamos exercitar, para que um dia isso não tenha mais nenhuma dificuldade para nós, né? Então, pela prática da justiça, ele respeita os direitos dos outros, né? Mediante as suas ações pelo crivo dessa sentença do Cristo, conhecido com a regra de ouro, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que eu quero para mim, eu quero para o outro, o que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Simples assim, né? Mas a gente consegue complicar, né? Então, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito, né? E essa lei, ela está inteiramente, literalmente dita naquilo que nós temos como um dos princípios da nossa religião, da nossa doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos compreender isso, né? Mas entre todos que ouvem a palavra divina, quão poucos há que guardam e praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Porque as leis estão aí para todos. O evangelho está para todos. Mas, infelizmente, são poucos que o vivenciam. Não é? Então, gente, eu vou finalizar muito feliz por essa fala e dizer a vocês que, em essência, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sendo destinados à perfeição por meio de seus próprios esforços, né? Assim, o convite para participar do festim se encontra inscrito na consciência de todos, desde o momento da criação de cada espírito. Por isso, e a todo momento, todos os espíritos são chamados a deixar de gravitar em torno de si mesmos ou do próprio ego, para gravitar em torno de Deus e de suas leis. Vamos pensar nisso. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Olá, todos estão passando bem? Claro que sim, depois de uma palestra maravilhosa. Imagino que todos estejam já refletindo sobre esses grandes ensinamentos que recebemos. Vamos passando para a última parte dos nossos trabalhos, te pedindo que coloque a jarra, uma garrafa de água ao lado, para que ela possa ser fluidificada. Sempre gostamos de lembrar da importância de dedicarmos esses momentos finais para entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus, com Deus nosso Pai. Por isso sempre pedimos que esqueçamos por alguns minutos de todas as nossas dificuldades, as correrias do dia a dia, para aproveitar ao máximo essas energias maravilhosas que recebemos durante o passe à distância. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente, acalmando a nossa mente, o nosso coração, sempre buscando em nossa memória
nosso mestre querido, o seu olhar, a sua mão estendida para nós. E vamos agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui nesse momento. Um momento maravilhoso de comunhão virtual, em que todos nós temos o mesmo objetivo, o mesmo desejo de estar em comunhão com Jesus. Mestre amado, sê conosco, Senhor, como o Senhor sempre tem estado em todos os momentos de nossa vida. Continua, Mestre amado, iluminando a nossa caminhada. Continua, Senhor, cuidando de cada um de nós, de nossos familiares, de nossos lares. Ah, Mestre querido, nós te rogamos por todos aqueles que estão em grande sofrimento nesse momento, pelos motivos mais variados. Muitas pessoas estão em desespero, se deixando levar pela tristeza, pelo desequilíbrio, pelo desânimo. Muitos, mestres, estão entrando em depressão. E temos ainda, Senhor Jesus, o pior de tudo, que são aqueles irmãos que estão desistindo por meio do suicídio. Então nós precisamos da tua ajuda nesse momento, Mestre amado. Nesse momento difícil pelo qual passamos aqui na Terra. Esse momento de transição planetária. Esse momento de pandemia, de dor e de perda. Precisamos da tua ajuda, da tua luz, do amor infinito do teu coração, para ultrapassarmos tantas dificuldades. Para que o Senhor nos ensine e nos ajude a ter fé. Uma fé inabalável em Ti e em Deus nosso Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos confiantes nos desígnios do Senhor, naquilo que Deus guarda para cada um de nós. E te rogamos que olhe por todo o planeta, em todos os lugares existe a dor, o sofrimento, a perda. Ensina-nos, Senhor, a nos desapegar de tudo aquilo que não nos serve mais. E ao mesmo tempo, Mestre amado, que possamos estar animados para continuar com nossas vidas, nossos sonhos, projetos, mas tudo isso sempre baseados nos teus ensinamentos. Te pedimos que olhe pelo nosso planeta, pela natureza, pelos animais, pelas crianças, por todos aqueles que são frágeis pela sua própria natureza, pelas famílias, em especial aquelas que estão em desequilíbrio, em desunião, desarmonia. Que o Senhor ali esteja junto a cada família, unindo as pessoas no teu amor puro e na tua luz cristalina. Mestre querido, nós confiamos em Ti, confiamos na vontade do Pai, e por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor cuide de cada um de nós,
para que em nosso coração tenhamos essa certeza, essa confiança, e que nada nos abale, porque sabemos, Mestre, que tudo passa, e que o Senhor está ali firme, sempre ao nosso lado. Pedimos a fluidificação da água. Te pedimos que nesse momento as suas energias, Senhor Jesus, a sua luz, o seu amor possa entrar em nossos corações. Que essa luz possa transcender todo o nosso organismo físico e que espiritualmente possamos estar unidos a Ti como um só. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que estamos recebendo, e te agradecemos e te pedimos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus.